Estão as mãos para as ofertas, irmãos. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Joel. Lendo os profetas menores. Você encontra Amós. Volta um pouquinho para trás. Está Joel. Você achar Oséias, um pouquinho para frente. Está ali também Joel. Livro de Joel, capítulo 2. Um pouquinho difícil de achar. Os irmãos podem se sentar, quem estiver de pé. Livro de Joel, é um pouquinho complicado de achar, né? Está ali nos profetas menores. Vai Isaías, Jeremias, aí você vai para frente. Você vai chegar nos profetas menores. Oséias, Oséias é Joel. Capítulo de número 2. Amém, irmãos? Quem tiver com dificuldade de achar, vai no índice, vê o número da página e daí vai na página. Facilita a vida da gente, né? Glória a Jesus. E eu quero falar sobre um tema extremamente importante. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu até comentei com o pastor Fábio, eu falei, eu não sei se Deus está falando comigo ou se é para pregar. Já provou, Senhor, que nós preguemos, e o tema é o caminho do avivamento. Glória. Quem não quer ser avivado? Quem não quer ser cheio do Espírito Santo? Quem não quer sentir a presença gloriosa e majestosa do Senhor Jesus? A igreja, ela clama por um avivamento. Por quê? O avivamento levanta a igreja. O avivamento atrai os pecadores. O avivamento restaura a doutrina. O avivamento nos leva à oração e à pregação genuína. Deus sempre avivou a sua igreja em tempos de crise. E a igreja sempre avivada se levantou como um luzeiro apontando para Cristo. Aleluia. E a igreja avivada, ela prega com amor. Ela ora com intensidade e fervor. A igreja avivada, ela busca Deus e se aproxima do próximo. E a glória de Cristo é manifestada. Mas avivamento não é fogo estranho. Avivamento não é demonstração de emoção barata dentro do culto, aonde alguns vão fazer carinha de choro, os outros vão sapatear, pular, gritar, tudo sino que bate, igual o apóstolo Paulo diz. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. O barulho na igreja só faz sentido se for movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que aviva a igreja. Não é demonstração de emoção. Não é o simples falar em línguas. Avivamento de verdade, ele precisa transcender as paredes do culto. Não pode ficar aqui. Ele precisa sair daqui para fora. Ele precisa mexer na nossa vida. O avivamento de verdade, ele precisa moldar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, literalmente redirecionar o nosso caminho para outro lugar. Avivamento de verdade não fica só na vida dos crentes. O avivamento, quando ele é genuíno, ele muda a sociedade ao redor. Uma igreja avivada, ela tem o poder de tocar a cidade. Ela tem o poder de tocar o estado. Ela tem o poder, por que não dizer, de tocar toda uma nação. Um crente, se for avivado hoje, ele é uma chama acesa dentro da igreja e logo a igreja incendeia. Se a igreja incendeia, logo a sociedade está diante da igreja, entregando os seus pecados diante de Cristo. Mas nós precisamos ser avivados. Precisamos ser avivados. Os crentes avivados mudam a sociedade ao redor.
A história nos diz isso. Eu nem vou citar a Bíblia, logo eu vou citar. A história diz isso. Aconteceu na Inglaterra. Spurgeon começou a pregar e logo se levantou toda uma nação de pregadores na Inglaterra. Aconteceu também na Escócia, aconteceu nos Estados Unidos, na Coreia, na China há pouco tempo. Aconteceu no Brasil com os nossos pioneiros. Veja bem, a igreja, quando ela é avivada, ela muda a sociedade. A Inglaterra mudou quando a igreja foi avivada. A Escócia mudou, os Estados Unidos mudou, a Coreia mudou, o Brasil mudou naquela época. E por aí vai. Quando a igreja sente o mover do Espírito Santo, ela se empodera de tal forma que ela já não tem mais medo do mundo, mas ela vai de encontro com as portas do inferno para vencer. Precisamos do avivamento de Deus. Precisamos ser avivados. Mas detalhe, eu já vou começar a pregar, só fica comigo na introdução. Não é a igreja que promove o avivamento. Nós até fazemos culto do avivamento, cruzada de avivamento. Nós fazemos campanhas, cruzadas, fazemos correntes de oração, mas não é a igreja que promove o avivamento. Não cabe à igreja prover o avivamento. Por quê? Porque Deus não é obrigado a seguir as nossas agendas. Eu posso estabelecer um culto para a igreja, determinado culto da família, e glória a Deus, é excelente termos. Mas e se no culto da família Deus quiser avivar? E se no culto de avivamento Deus quiser ensinar? Deus, ele não segue as nossas agendas. Não podemos entender que nós podemos colocar Deus na nossa caixinha limitada. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E se Ele quiser, por mais que nós não colocamos o título culto de avivamento, Ele pode avivar a igreja. Ele pode te avivar, Ele pode me avivar. Mas cabe à igreja buscar o avivamento. Cabe a mim buscar o avivamento. Cabe a você buscar o avivamento. Cabe a nós, como igreja, literalmente lutarmos com Deus em oração por causa do avivamento. Se nós, como igreja, não buscarmos o avivamento do Senhor, tudo o que nós fazemos aqui é egocentrismo. Se o nosso culto é voltado para eu receber alguma coisa de Deus e para nunca eu ofertar alguma coisa para Deus, eu só posso ofertar se eu for avivado, o culto é egocêntrico, Deus não está no meio da casa. Nós precisamos lutar pelo avivamento, sermos cheios de Deus. E o profeta Joel vai nos mostrar qual é o caminho do avivamento. Joel literalmente deixou um passo a passo para que a igreja seja avivada. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Eu não vou ler todos os versículos de uma vez, porque não daria tempo. Mas nós vamos versículo por versículo. Capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim de todo o seu coração. Qual é o tempo de buscar ao Senhor? É o agora. Não existe tempo melhor do que agora nós buscarmos a Deus. É hoje, é neste momento. Mas o que é voltar a Deus? É deixar de lado o mundo, é deixar de lado o pecado. E talvez você esteja pensando nos pecados que você comete, porque você os faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós devemos deixar de lado os pecados por omissão também. Que pecado por omissão é esse? Será que nós visitamos quem nós precisávamos visitar? Será que nós agradamos a Deus da maneira que deveríamos agradar? Será que nós visitamos os presos, os doentes, levantamos as mãos e oramos pelos enfermos como deveríamos fazer? Pecado não é só o que nós fazemos, Diaconisa Rosa. Pecado muitas vezes é o que nós deixamos de fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Precisamos deixar o pecado de lado, nos afastar do pecado, deixar os abismos da alma. E o que é isso? Tem feridas que a gente carrega há tanto tempo que não permite que Deus invada o nosso coração e nos use. Tem mágoas que nós colocamos dentro de nós de coisas que já passaram, e Deus está querendo nos usar no futuro, nos usar agora, mas algo que aconteceu lá atrás, buracos na alma, não permitem que Deus nos use, porque a gente vem com mágoa e não deixa o Senhor nos preencher, porque já estamos cheios de mágoa. Deixar os abismos da alma. Se voltar para Deus é Ele ser o primeiro, Ele ser a nossa prioridade. Jesus disse o seguinte: se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno. Se você amar os seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. E parece muito simples falar, mas é muito difícil fazer. Colocar a Deus acima dos nossos filhos, colocar a Deus acima de pai e mãe, buscar ao Senhor e Ele ser a nossa prioridade, acordar de manhã com o pensamento em Deus, no meio do dia passar com o pensamento em Deus, é Ele ser a nossa prioridade. Antes de deitarmos, Deus está na nossa mente, de modo que nós busquemos em oração. Ele precisa ser o primeiro em nossa vida. Só que quando nós falamos, busquemos a Deus e põe Ele como prioridade, as pessoas falam: eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. E não está errado, só que as pessoas fazem isso de modo automático. A oração é fria, a oração não mexe mais com a alma. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você se derreteu na presença do Senhor em oração? A última vez que você dobrou os seus joelhos e a presença invadiu o seu ser de tal forma que faltaram palavras para orar a Deus, e só o Espírito com gemidos inexprimíveis levava a sua oração, que é genuína e verdadeira, por mais que não tinha palavras ao Pai. Não pode ser de modo automático, não é uma reza, é algo sincero. Jesus criticou os fariseus porque oravam de forma hipócrita, porque o coração não estava voltado para Deus, mas repetiam palavras vãs. Tem gente que faz a mesma oração toda noite, e isso não é orar no Espírito. Tem gente que acorda de manhã e é a mesma oração, rala, fria, fraca, que não toca mais o céu, é algo automático. Mas Deus está dizendo para nós no versículo 12: voltem-se a mim de todo o coração. Meu Deus! Precisamos ter sinceridade. Quando formos ler a palavra do Senhor, é entender que é muito mais do que um livro. Quando olharmos para a palavra do Senhor, olharmos para ela e começarmos a ler, virem em nós o sentimento que é o Senhor Jesus falando. É o Espírito Santo nos ensinando. Ela era boa naquela época e naquele contexto. Ela é boa para mim e no meu contexto. Ela é boa para você, irmã. Ela é boa para você no seu contexto. Por quê? Porque ela é boa para ensinar, corrigir e confortar. A palavra do Senhor, ela precisa para nós estar viva. Não é conhecer de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Não é compreender toda a teologia, é sentir que o Espírito fala conosco através da palavra quando a lemos. Mas as pessoas preferem outras coisas. Não buscam mais a Deus de todo o coração. Meu Deus! Voltemos ao Senhor de todo o coração. Como? Talvez surja essa pergunta: como eu vou voltar a Deus de todo o coração? Joel responde: com jejum, lamento e pranto. Entregar a Deus nossos pecados e chorar pelos nossos erros. Quando nós estamos totalmente submersos no pecado, nós até oramos, mas nós não choramos mais pelo nosso pecado. Meu Deus! Nós não choramos mais pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não está caindo lá fora. Ó. Nós não choramos mais pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Não compreendemos mais que quando nós pecamos, literalmente estávamos caminhando para o inferno. Se nós compreendêssemos o
tamanho que é cada pecado que nós cometemos. Imagine que cada pecado que eu e você cometemos tem o poder de nos lançar eternamente no inferno. Por que nós não choramos mais por isso? Porque não somos mais avivados. Por que nós não nos lamentamos mais por cada erro que nós cometemos? Por que quando dobramos os joelhos adiante de Deus, não compreendemos que nós, com o nosso pecado, ofendemos um Deus eterno, justo, santo? E quando nós pecamos, nós estamos olhando para Cristo e dizendo: eu não quero o seu sacrifício, eu prefiro o mundo. Eu não quero mais te servir, eu prefiro o mundo. Mas nós vamos nos ajoelhar. Nós pedimos o perdão, mas não tem arrependimento de alma. Porque não choramos, não nos lamentamos pelo nosso pecado. Entregar a Deus os nossos pecados, chorar e lamentar pelos nossos erros, entender que estávamos caminhando para o inferno e literalmente chorar por conta dos nossos pecados. Chorar porque nós estávamos longe de Deus. Se cada pecado que cometemos nos afasta do Senhor, e se não nos arrependemos de verdade, nós continuamos afastados dele, o quão distante nós estamos de Deus. Se Jesus na cruz, o Filho amado, primogênito, aquele que não tinha pecado, que não errou, que era Deus, quando ele colocou sobre os seus ombros o pecado, Deus tapou o céu e não olhou a ponto de falar: Pai, por quem me abandonaste? Quando nós não nos arrependemos do pecado, o Pai vira as costas para nós. O nosso pecado faz separação conosco e com Deus. Por que não somos avivados? Porque não nos arrependemos do nosso pecado. Porque estamos longe de Deus. Lamentar, pois ele não era a nossa prioridade. E quando entrarmos na presença dele em oração, precisamos estar totalmente quebrados. Precisamos estar totalmente entregues a ele. Precisamos entender que ele é o primeiro, que ele é o último, que ele é o alfa e o ômega. Precisamos entender que o nosso pecado estava fazendo separação. Precisamos entender que só por meio da oração há reconciliação com Deus. Quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu busco verdadeiramente, quando eu choro pelos meus pecados e pelos meus erros, ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo de número 13 diz assim: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. O arrependimento ele não pode ser falso. O arrependimento ele não pode ser para as outras pessoas dele. Porque tem gente que vem para o culto e chora. Tem gente que vem aqui na frente, quando o pregador faz o apelo e aceita Jesus, diz que se arrependeu dos seus pecados e quer ter uma vida nova. Acabou o culto, é como o cachorro que volta ao próprio quarto. É como o porco que volta à lama. Irmãos, as palavras são pesadas, mas é que para entrar no nosso coração precisa ser pesado. As pessoas vêm e dizem que se arrependeram, ou vão para o seu quarto e oram dizendo que estão arrependidas, mas não tem lágrimas. Quando Pedro negou a Jesus e compreendeu o que ele estava fazendo, ele foi para o canto e chorou. Chorou e chorou a ponto de ficar amargurado por dias. Mas irmãos, às vezes nós somos igual Josué quando perdeu a guerra em Ai. Josué foi e perdeu a guerra e foi, rasgou as suas vestes diante de Deus, começou a chorar. Deus se levantou e disse assim: está orando por quê? Tem pecado no meio do povo. Rasga as vestes, mas não se livra do pecado. Diz que se arrependeu, mas o pecado continua lá. Ai, Jesus! Eu venho diante de Deus e rasgo as minhas vestes, mas eu não rasgo a alma. Eu quero mostrar para as pessoas que eu estou arrependido, mas por dentro a minha alma não se quebrou.
Eu vou para a oração diante de Deus e digo: Senhor, estou arrependido. Mas Deus que esquadrinha o coração do homem está dizendo: não está arrependido nada. Amanhã vai fazer a mesma coisa, vai voltar para o mesmo lugar. Rafa, eu não consigo me arrepender. Ore e peça para Deus colocar o arrependimento no seu coração. Mas é fraqueza, Rafa. Ore pedindo para que Deus te fortaleça, porque pecado não fortalece, ele enfraquece ainda mais. Não adianta chorar pelos olhos se a alma não se derreter diante de Deus. Nossos pecados estão diante de Deus e precisamos nos arrepender diante dele. Não é diante da igreja, é diante dele. Chorar diante dele, se lamentar diante dele, se quebrar diante dele. Só aí ele não lançará o justo castigo que nós merecemos. Quando Deus na cruz perdoou os nossos pecados, ele estava nos livrando da maior desgraça que pode acontecer ao homem, que é cair nas mãos dos Deus vivo. Ah, se não fosse o sacrifício na cruz e a graça pré-estabelecida, por conta dos nossos pecados que nós não nos arrependemos, estaríamos todos consumidos. Mas nós queremos avivamento, nós não queremos largar o pecado. Queremos vencer a batalha contra a ira, queremos vencer a batalha contra o mundo, queremos que a igreja avance, que a igreja frutifique, que a igreja floresça. Mas o pecado está meio. E por conta do pecado, de às vezes 300 morrem. Porque não entregou a Deus o que deveria entregar, 300 morrem. Porque estamos reunidos aqui porque somos fortes, mas os mais fracos morreram na batalha. Quantos começaram a caminhada conosco e desistiram? E a culpa é de quem? De Deus, não da igreja. A igreja avivada, ela confessa os pecados diante de Deus. A igreja avivada, ela busca a misericórdia do Senhor. A igreja avivada compreende o quão pecadores nós somos, quão grande misericórdia Deus ele é, e nós nos dobramos diante dele. Só aí ele não envia o castigo, pela sua grande misericórdia. Versículo 14. Talvez, olha o que o profeta diz, talvez ele volte atrás. Arrependam-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor o seu Deus. Está vendo quão maligníssimo é o pecado? Se eu, como pessoa, peco, o profeta está dizendo: não oferte. Por conta de um pecado, eu não posso ofertar. Jesus piorou a nossa situação. Ele disse: se o seu irmão tiver algo contra você, às vezes você não está nem sabendo, mas o seu irmão tem algo contra você, chegou ao seu conhecimento, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Por quê? Porque a igreja vai receber a sua oferta. Muito bem, obrigado. Mas não tocou o céu. E de que adianta ofertarmos na igreja se a nossa oferta não subir a Deus? Quando nos arrependemos, além do perdão, ele nos abençoa. Quando nós colocamos o nosso pecado diante dele, quando nós nos arrependemos, choramos, entregamos o nosso pecado diante de Deus, arrependido, com o coração quebrado, além de nos perdoar, Deus nos abençoa. Não é cantar louvores, não são os hinos, não é a pregação. Enquanto eu tiver um pecado dentro de mim que eu não confessei ao Pai, ele não vai me abençoar. E talvez você fale: tem tantas promessas que Deus não cumpriu na minha vida, tem tantas coisas que eu ainda não recebi, mas será que o que eu preciso fazer, que é me arrepender, eu fiz?
Agora, quando a igreja, eu estou falando de pessoas e agora eu vou falar da igreja. Quando a igreja está quebrantada diante de Deus, ela pode ofertar. E qual que é a oferta da igreja como comunidade? Porque agora tem um negócio de dizer eu sou igreja, isolando um versículo, e aí o povo sai da igreja porque acha que é igreja, confunde as coisas. Mas quando a igreja como comunidade, quando ela oferece uma oferta a Deus, a oferta que a igreja pode entregar ao Senhor são almas. Quando a igreja está entregando almas para Deus, a igreja está ofertando. A igreja foi colocada na terra para conquistarmos almas para morar no céu. A igreja é estabelecida aqui para arrancar almas do inferno e colocar para Deus. A igreja é só um luzeiro que tem que apontar para a cruz de Cristo diariamente. Mas quando a igreja não toca o pecador, é porque ela está soberba. Quando a igreja não toca o mundo, aliás, a igreja não toca o mundo se o ego dela estiver inteiro. Por quê? Porque não se quebra. Meu Deus. Porque não confessa. Porque não coloca diante de Deus o que precisa ser colocado. É difícil soltar uma glória a Deus na mensagem dessa, né? Mas quem sabe no final a gente adora o Senhor da Deus. Meu Deus. Ah, Jesus. O pecado tem que ser disposto a Deus. Não adianta eu clamar por avivamento. Não adianta eu clamar por uma bênção. Não adianta eu chegar ao Senhor pedindo alguma coisa, se eu não coloco diante dele o meu pecado. Para encontrar com o Cristo glorificado que abençoa, eu preciso ir aos pés da cruz e encontrar com o Cristo crucificado. Não tem outro caminho a não ser a cruz. E a cruz é renúncia. A cruz é entrega. A cruz expõe os nossos pecados. A cruz expõe os nossos erros. A cruz nos coloca num estado em que nós nos envergonhamos, nos contristamos diante de Deus, porque Ele é santo. E a presença do Senhor na Bíblia, ela não causa alegria, ela causa medo. Quando Jesus se manifesta no barco, Pedro sente medo. Quando Deus se manifesta no monte, Israel sente medo. Por quê? Porque a presença de Deus expõe os nossos erros. Quando Pedro viu quem Jesus era, através do milagre que Jesus fez, Pedro disse: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Eu não posso estar na tua presença. Agora a igreja vem soberba diante de Deus, com a cabeça erguida, sem entender que Ele é santo, pecador sou eu vim aqui só para entregar. Ah, se não fosse a cruz de Cristo, nós podemos levantar as nossas mãos e entregar os nossos pecados diante dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é misericordioso. É mesmo. Para nós apontarmos, falando como igreja, para Cristo como eficiência, o ego tem que ser quebrado, a soberba tem que ser quebrada, o pecado tem que ser exposto, o arrependimento tem que brotar da alma. Nós temos que chorar com os olhos, mas derramar a alma diante de Deus. Nós temos que estar de joelhos diante de Deus, para só então nos colocarmos de pé diante do mundo. Verdade. Irmãos, uma igreja que se quebra diante de Deus tem um poder lá fora de vencer o mundo. Um crente de joelhos, verdadeiramente contristado diante de Deus, Satanás não tem poder de tocá-lo, de mexer com ele, porque ele está sobre as mãos do Onipotente. Só assim, entregando um pecado que traz morte diante de Deus, nós estaremos vivos. Só expondo o nosso pecado diante de Deus, nós estaremos vivos. Oh, glória! Aleluia. Versículo 16 diz assim: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos,
reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o portico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? Devemos, como igreja, orar. Devemos, como igreja, nos consagrar. Como igreja, buscar ao Senhor. E isso não é papel só dos obreiros. Isso não é papel dos pregadores. Não é papel somente dos pastores. É um papel meu e seu. Nos reunimos, todos diante de Deus. Para quê? Para orar. Para quê? Para pedir a misericórdia dele. Para quê? Para que a igreja não seja motivo de escândalo no mundo. Nós, como igreja, reunidos em oração, somos mais fortes. Nós, como igreja, reunidos em oração, nós somos maiores do que o mundo. Devemos nos consagrar. Nós, como igreja, devemos levar uma vida que condiz com o que nós dizemos aqui dentro. Glória a Deus. Devemos ser coerentes. A nossa vida precisa fazer sentido. A Bíblia diz que Deus é zombado pelo mundo lá fora por conta da igreja. Por quê? Porque não levamos uma vida que diz respeito com o que nós dizemos aqui dentro. Aqui dentro nós pregamos. Aqui dentro nós cantamos, levantamos mãos santas. Aqui dentro está todo mundo bonitinho, adorando ao Senhor, e glória a Deus por isso. Mas e quando sai do portão para fora? Quem somos nós no nosso trabalho? Será que quem olha para nós enxerga? Fala um crente aqui. Não fala palavrão perto do Daniel, não, ele é crente, vamos respeitar. Se ninguém fez isso perto de você, irmão, tem coisa errada. Se a tua presença não incomoda as pessoas que estão fazendo coisa errada, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós precisamos ser santos aonde quer que nós passamos. Eliseu estava passando pela rua e só de ver uma mulher falou: está ali um homem de Deus. Quando nós passamos pela rua, será que alguém diz: está ali um crente da Eliseu? Ou será que o nome da igreja é manchado por conta do pecado que eu carrego? Israel perdeu por causa do pecado de Acã. Talvez a igreja não esteja crescendo por causa do meu pecado. E o que eu preciso fazer? Orar. Entregar os meus pecados diante de Deus. Me consagrar. Levar uma vida que diz respeito com o que eu prego, com o que eu falo, com o que eu adoro, com o que eu digo para estar aqui dentro. Precisamos jejuar. E aqui há algo pesado. Faz tempo que nós não jejuamos. Isso eu falo para mim. Quanto tempo que nós não buscamos a Deus em jejum? Mas eu tenho um problema de saúde, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus entende. Mas você pode jejuar de outras coisas. Minha esposa estava vendo um pregador falando, Malafaia, né, irmão? Ele diz com muita propriedade que o celular ele é tão viciante que quem já está viciado não consegue ficar 3 horas sem mexer. 3 horas já começa a dar crise de abstinência. Jejua do celular. Jejua da Netflix. Para um tempinho com o que você está fazendo e vai ler a Bíblia por 1 hora. Nem vou tocar nesse assunto. Nós precisamos jejuar. Precisamos cultuar. Precisamos amar a Deus. Precisamos amar o próximo. Jesus. Devemos todos nós, como igreja, orarmos. Aonde, Rafa? No culto. Sim, no culto. Mas também devemos orar em casa. Devemos orar no trabalho. No trabalho não dá tempo. Dá sim, para de ser mentiroso, você mexe no celular lá, eu sei.
Vai orar no trabalho. Vai orar na escola. Não dá tempo, passa 20 minutos no banheiro correndo da matéria. Dá tempo de orar na escola. Dá sim. Jesus. Precisamos orar na rua. Precisamos orar sem cessar. Crente que não ora tem algum problema. O tempo que você não busca Deus em oração é o tempo que você está afastado dele. Precisamos como igreja orar. Precisamos como igreja jejuar. E se não tivermos oração, jejum e arrependimento, nós como igreja estamos perdidos. Não estamos cumprindo o papel que nós deveríamos cumprir. Por quê? Porque não tocamos o mundo lá fora. Glória a Deus, Pai. Tem crente aqui mais velho de caminhada do que eu e vai dizer para você com propriedade: quando a igreja está quebrada diante de Deus, o pecador entra na porta para dentro. O pecador procura a igreja. Não é a igreja que vai atrás do pecador, mas o pecador vem atrás da igreja. Por quê? Porque a igreja é um luzeiro apontando para Cristo. Ele é um barco que vai afundar no caminho, mas a igreja é o farol mostrando o caminho é esse. Aleluia! Glória a Jesus! Se a igreja não orar e jejuar, ela não toca o céu. Se a igreja não se arrepender, não tocamos o céu. E se nós não tocarmos os céus, nós não tocamos os pecadores. Se não tocarmos o céu, e isso é sério, estamos mortos por dentro. Se nós não tocarmos o céu, nós estamos morrendo por dentro. Mas Deus pode nos avivar. Glória a Deus, eu creio. Se não há avivamento de Deus, e às vezes não há avivamento de Deus, mas tem emoção. Às vezes nem é Deus se manifestando, é a música que é bonita. E eu me emociono. Tem gente que se emociona escutando Zezé de Camargo e Luciano. Você se emociona escutando Anderson Freire. Não quer dizer que é Deus, é só sua emoção. Não é avivamento, é emoção. Pode até ter línguas estranhas sem ter avivamento. Por quê? Porque um dia Deus te tocou e você recebeu, o dom é seu, você usa como quiser. Eu tenho uma bronca de crente falar que precisa sentir Deus para falar em língua estranha. Vá tomar banho, ore em língua estranha para você sentir a Deus. Mas pode haver línguas estranhas sem haver a manifestação de Deus. Pode haver barulho. Só que o seguinte: se não tem alma se arrependendo diante do altar, não tem manifestação de Deus. Cristo veio buscar os perdidos, e quando ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu, não era para nós falarmos em língua estranha, não era para nós simplesmente nos emocionarmos no culto, era para nós usarmos os dons que ele nos deu como igreja e trazermos os pecadores aqui para dentro e dizer: Cristo é o caminho, Cristo é a salvação. Não há outro lugar senão aos pés de Cristo para os pecadores serem salvos. Nós como igreja podemos ter barulho, podemos ter emoção, podemos ter línguas estranhas, mas tem que ter avivamento e pecador se rendendo aos pés de Cristo. Aleluia. Se não tem alma se arrependendo, não é avivamento. Se limita-se ao culto. Se o poder que você sentiu aqui morre aqui, não é avivamento. Ai, Jesus. Se nós não sairmos daqui para fora e tocarmos o mundo lá fora, se a nossa casa não for transformada, se o nosso trabalho não for transformado, se por onde nós passarmos, a sociedade que está em volta de nós não for transformada, não é avivamento. Pode ser outra coisa, mas não é avivamento. Precisamos buscar o avivamento. Como? Em comunhão. O profeta disse: reúnam todos. Fazer o que, profeta? Reunidos. Orem,
Jejuem como? Com arrependimento, rasguem as almas diante de Deus, entreguem o coração para o Senhor, busquem a Deus de toda a alma, se derretam diante dele em comunhão. Aí entra o versículo 18 e diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Joel passou a receita, nos mostrou o que fazer, nos deu as ferramentas necessárias para tocarmos a Deus, para buscar o avivamento, para sermos cheios do Espírito, para dar fruto na terra. Igreja, se orarmos, se jejuarmos, se voltarmos para Deus, Deus demonstra sua piedade do céu. Se orarmos, se jejuarmos, se voltarmos para Deus de todo o coração, o zelo do Senhor recai sobre nós, o cuidado de Deus recai sobre nós, o amor do Senhor estará sobre nós, seremos cheios, ouviremos coisas novas que ainda não sabemos. Teremos a nossa terra sarada, seremos curados por Ele. Deus pode mudar o cenário. Por quê? Porque se nós orarmos, jejuarmos e voltarmos para Deus, tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus será atendido. Deus pode mudar a história da nossa vida se nós nos entregarmos verdadeiramente para Ele. Rafa, eu estou cercado de inimigos, não tem para onde correr, estou cativo na Babilônia, o que eu faço? Ora, jejua, volta o coração para Deus. A receita funcionava há 4.000 anos atrás, funciona ainda hoje. Deus pode mudar a nossa história, Deus pode virar o nosso cenário. Deus pode trazer um avivamento tão grande a ponto de abalar a cidade. E o que vai acontecer se isso acontecer, Rafael? Os ídolos vão lançar, os idólatras lançarão fora as suas imagens. Os viciados deixarão os seus vícios. Os imorais, avarentos, pecadores de todo tipo vão vir aos pés do Senhor. Por quê? Porque a igreja se entregou aos pés do Senhor primeiro. Se nós queremos tocar o mundo lá fora, começaremos nós colocarmos a nossa vida aos pés do Senhor primeiro. Meu Deus. Se nós como igreja buscarmos ao Senhor, o Senhor se voltará para nós. Ele é fiel, pastor. Ele não muda. Ele nunca mudou. Por mais que Israel o abandonou diversas vezes, toda vez que Israel seguiu a receita que Joel está passando para nós, Deus mudou a história deles. Deus os exaltou, os tirou do cativeiro, os tirou da mão do inimigo, levantou a vida, prosperou o povo. Por quê? Porque eles oraram, porque eles jejuaram, porque eles se voltaram para Deus de todo o coração, eliminaram o pecado do meio do povo, se arrependeram de tudo que fizeram, e Deus mudou a história. Ele não mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus pode curar a nossa terra. Deus pode mudar a nossa história. Eu creio nisso. Deus pode nos fazer levantar e florescer na terra. Deus pode. Olha o que diz o versículo 28 e 29. Eu já estou indo no final. E esse versículo todo mundo conhece de cor, né? Diz assim: e depois disso, depois do que? Da igreja orar, da igreja jejuar, da igreja se arrepender, da igreja se voltar para Deus de todo o coração, Deus diz: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O que nós precisamos? Voltarmos para Deus. O dia da promessa veio, se cumpriu em Pentecostes, o Espírito encheu a casa, mas o povo está fazendo o quê? Reunido em comunhão, em oração, buscando ao Pai, confessando seus pecados. Nós estamos reunidos aqui. O que
impede nós de nos colocarmos de pé agora e orarmos a Deus nesse momento? Aleluia. Se coloque de pé, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém prepara um louvor pra gente? Em nome de Jesus. Glória. Arabandorreva, Suimandarabasai. Aleluia, Senhor. Deus pode fazer o que Ele fez no Pentecostes de novo, e eu creio nisso. Graças a Deus. E se Deus encher a igreja no Pentecostes, uma pregação foi o suficiente para 3.000 almas. Meu É Deus. verdade, Senhor. Deus pode atrair os pecadores à igreja. Deus pode restaurar o seu povo, Eu creio. curar o seu povo. Graças. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia. Ele pode te encher. Aleluia, Senhor. Meu Ele pode Deus. te encher do Espírito Santo hoje. Eu creio. Glória a Deus. Nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo hoje. Eu creio. Glória a Jesus. Você que não fala em línguas estranhas, você pode falar em línguas estranhas hoje. Eu creio. Glória. Hoje você pode ser capacitado para pregar. Hoje você pode ser capacitado para ganhar almas lá fora. Hoje nós como igreja podemos ser capacitados para enfrentar o inferno e vencê-lo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Como com isso? Arrependa-se. Ore. Busque a Deus. Bata, insista. Toque o céu se necessário. Porque Ele pode fazer. Meu Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Amém? Gente, vamos deixar o louvor para lá, que já passou muito do horário e eu não me atentei a isso. Perdão. Não, vamos, pastor. Deixa melhor. Irmãos, glória a Jesus. Eu espero que essa palavra fique no coração da Oh, igreja. aleluia. Antes de eu encerrar, quero convidar todos vocês para a gente fazer uma oração. Amém. E nessa oração, nós nos entregarmos diante de Deus mais uma vez. Talvez não foi aquela palavra que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que era o que nós precisávamos ouvir. Eu também. Glória a Deus. E olha que eu apanhei 2 vezes. Vamos orar? Maravilha. Pai Santo, Sim, meu Deus. Glória. nos colocamos diante de Ti em oração como Oh, igreja. Espírito Santo de Deus. Senhor, estamos reunidos aqui, Pai. Pai, foi pregado o caminho do avivamento, Senhor. Foi pregado, Senhor, o que nós devemos fazer. Pai, foi entoada as tuas palavras, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Rabadarraço e Mandarabassai. Tu pode nos encher se for da tua vontade, Senhor. Tu pode, Senhor, derramar o teu Espírito se for da tua vontade, Meu Pai. Deus. Tu pode, Senhor, batizar, curar, encher nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita a tua igreja. Rabadarraço e Mandarabassai. Oh, Espírito Santo, nos toca. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, somos falhos, somos fracos, somos pecadores, somos, Pai. Estamos conscientes, Senhor, do quão pecadores nós somos. Sim, Deus. Igreja, nós dobramos o joelho diante de Ti, Senhor. Deixa o teu Espírito, Senhor. Nos dá graça, Pai, para te tocar de novo. Nos dá graça, Senhor, para te sentir, Pai. Enche a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu podes. Tem crente aqui clamando pelo avivamento. Tem crente aqui clamando pelo teu Espírito, Senhor. Pai, somos uma terra seca, pedindo, Senhor, as águas do Espírito. Senhor, se tu soltares uma palavra, Pai, o exército que a igreja se coloca de pé. Pai, se tu soltar uma palavra, Senhor, o Espírito
Espírito entre em nós e nós vamos marchar sobre a terra, Pai. Vitoriosos, pois carregamos a bandeira do Evangelho. Começando Tu pode, Senhor, encher a igreja. Eu peço ao Senhor, Deus, Pai, Obrigado, Senhor. todo esfriamento do corpo de igreja, Pai, cai por terra, Senhor. Remove de nós, Pai. Remove de nós aquilo que Levanta, impede Pai, de te homens e adorar. mulheres de oração. Retira de nós, Senhor, aquilo que impede-nos de te Homens e buscar, mulheres Pai. que clamam, Retira de nós o pecado. Retira de nós o orgulho, o ego, Pai. Retira de nós, Senhor, a soberba, a dureza de coração, Pai. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do céu e nos permite te buscar, Pai. Graças Tu a Deus, podes nos encher, em nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai. Graças te damos. Glória a Jesus. Tu és fiel. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.